tá? Pessoal lá do canal, né? Bom, eu vou começar falando aqui, aí vocês, por favor, me ajudem, tá? Por isso que eu fiz essa dinâmica aqui, né? Que é para não ficar um monólogo, né? Porque a gente também cansa um pouco, né? Oi, pois não. A mediação, na verdade, ela nos auxilia, né, a nos entender melhor o nosso cliente. Se você está na conversação, você aprende a buscar a verdade dele, mesmo que ele traga uma não verdade, entendeu? Então, essa mediação dentro da psicologia, você aprende a interpretar o cliente na realidade e não como ele monta essa resposta. Um exemplo é que você está assistindo um cliente seu que cometeu um homicídio. Então, a maioria das vezes, ele não tem a confiança total de passar como o crime aconteceu, o que motivou. Então, durante essa mediação, você conhecendo a psicologia, você aprende a interpretar ele melhor, sabe em que hora ele está falhando, em que hora ele está inseguro. Assim que eu entendi. Isso, muito bem, Carlos, é nesse sentido mesmo, né? Hoje em dia, né, gente, como eu estava conversando de manhã, as pessoas elas estão mudando muito, né? Principalmente por causa da internet, né? Então, a gente está vivendo uma época assim que as pessoas têm um discurso muito de ódio, né? No sentido que tudo, né, elas odeiam, né, e falam mal. E as pessoas estão ficando muito reativas a isso, no sentido de que, mexeu comigo, aí o que eu vou fazer? Eu vou te processar, né? É isso que acontece. E se muita gente está processando, o que vai acontecer com o sistema de justiça, gente? Se tem muita gente, né, colocando coisas na justiça. Vamos ver se vocês estão acompanhando o raciocínio. Ninguém? Desculpa, pode repetir aí, professor? Porque, que nem você falou aí, né, as pessoas, a mediação ela é importante para o direito, né, para a gente entender melhor o nosso cliente. Né? Aí você colocou aí que foi um caso de homicídio, não foi? Então, para você ajudar ele, né, você vai ter que mediar aí, né, para entender, até ver como você vai ajudar, né? Qual é a parte da culpa dele na situação, não é verdade? Verdade. Tá? Porque tu já colocaste um caso um pouco difícil, né? Mas vamos colocar um caso mais simples, por exemplo, uma separação. Eu vou falar, né? Uma separação. Eu já colocaria, professor, desculpa até interromper o senhor, não uma separação que já é um pouco também mais complexa. Eu colocaria um caso de relação de consumo, né? Assim, por exemplo, um cliente ele foi lesado por uma loja e aí ele não procurou a conciliação, ele foi direto ao processo, constituiu um advogado, né? Então, a burocracia para ele resolver esse processo é bem maior do que se ele formalizasse no núcleo de conciliação, até mesmo no escritório de consultoria jurídica, né? Que hoje existe muita consultoria jurídica nesse sentido. O escritório entra em contato com a empresa e busca solucionar logo esse problema antes das vias de fato ir ao judiciário, né? Sim, o Reclame Aqui, né? Tem aquele site, né? Reclame Aqui, né? Exatamente. A gente vai ver aqui, né, que muita coisa no direito mudou, Carlos, como você está falando mesmo, e que muitas vezes não precisa a gente botar na justiça. Porque qual é o problema? É que nem eu falei para vocês. Hoje em dia as pessoas vão ter uma tendência muito grande a qualquer situação, qualquer problema, querer mandar para a justiça. Né? As pessoas estão perdendo esse hábito de dialogar, de conversar, né, de solucionar conflitos. E isso faz o quê? Né, como está dizendo aqui no livro de vocês, torna a justiça morosa no Brasil. Não é? Aí aqui ele traz um dado estatístico que aqui em 2017 existiam 9,7 milhões de processos em tramitação, de acordo com informações do Conselho Nacional de Justiça. Tá? Então, é complicado, entendeu? A mediação, hoje em dia, ela vem
ela vem da psicologia, né? Mas ela também alcança todas as áreas, porque hoje em dia a gente precisa dessa habilidade, saber mediar conflitos, né? Porque as pessoas elas estão muito hoje em dia na flor da pele, né? Tudo elas querem brigar, elas querem processar, né? Então tem que ter Eu muita não calma. tive, Pode eu falar. não tive acesso, eu não tive acesso ainda à estrutura física completa da FADES. O pouco que eu conheço, que eu conheci, aliás, eu gostei muito, tem uma estrutura ótima, oferece boas condições de estudo. Da faculdade que eu vim, que eu cursei o primeiro período lá no Maranhão, foi instalado ano passado um núcleo de conciliação. E esse núcleo ele é administrado pelos próprios acadêmicos do curso de Direito, né, que prestam. E lá eles foram treinados pelo judiciário para preparar mais ainda para eles Acredito que saberem. isso aí vai ser no estágio na FADESA. Não, não. Provável A que sim. faculdade, a faculdade, a faculdade, depende muito dela, né? Ela pode criar esse núcleo de mediação de conflito. O próprio Estado oferece a estrutura para isso, porque valida esse núcleo e aí o acadêmico ele é preparado para ouvir, porque não adianta um cliente chegar e tá te contando uma história, e antes dele terminar de contar a história, você já está orientando. Então, a primeira coisa que o núcleo tem que te preparar, a você ouvir o cliente até o final, né? Era assim que a faculdade lá fazia. E aí, se caso não tivesse a conciliação, aí o próprio núcleo tinha um advogado para formalizar o processo e encaminhar ao judiciário. Uhum. Mas isso é... Nós que estamos aqui no primeiro período, é muito cedo para isso. A faculdade, a turma mais avançada está no quarto período, É então... um curso Não, amigo. novo, Carlos. É um curso novo ainda, né? É Ainda um curso. acredito que lá para Às frente ainda vezes, vai Mas se desenvolver. lá na eu não me frente, a refiro, eu faculdade não me refiro, deve não, amigo, abrir não, amigo, mas tipo eu um não me escritório refiro para o modelo, núcleo, um eu não escritório de estou me referindo para o conciliação. núcleo administrativo, eu não estou me Mas nós, referindo para o no núcleo. primeiro período, não vimos tudo ainda que há Não, numa amigo, entenda. conciliação. Ó, eu acabei de dizer, Gente, por favor, eu fala acabei, eu primeiro um, acabei, depois o outro. eu acabei Calma, de calma. falar, Deixa o Carlos falar. pois é, eu acabei de falar que nós temos que saber ouvir o nosso cliente para depois prestar as informações. Quando eu me referi ao núcleo de conciliação, eu não me referi quem eram os acadêmicos que estavam prestando a assistência. Eu não falei que era primeiro período. Eu só disse que a faculdade tinha implantado esse núcleo de conciliação. Ah, entendi. Sim, Entendeu? sim. Nós estamos nos referindo à importância de ser criado esses núcleos de conciliação para desafogar o judiciário. O judiciário hoje tem um efetivo muito pequeno. Então, qualquer conflito que há na sociedade, as pessoas buscam a justiça. Ah, o vizinho me caluniou. Ah, o vizinho me defamou. Então, ele já vai direto. Porque qual é a intenção principal dele? É adquirir uma indenização daquela calúnia. Não é nem só ver o agressor dele responder criminalmente, mas ele ser beneficiado. Isso aí vai vir dentro do PPC do curso de você, né? Deve ter a parte de estágios aí, né? E com certeza aí vai ser contemplado, né? Mas é interessante, né, saber isso, que tem outras faculdades que fazem já isso, para vocês verem que isso aí é atual, né? E vocês vão ver aqui pela legislação que vai ter no capítulo de vocês que houve mudanças favorecendo essa questão da mediação de conflitos. Tem uma lei, né, que fala isso. Quer falar, Professor, Luiz? Oi, Luiz. e aí, tudo bem? Boa Beleza. noite. Boa noite. Antes de ontem, saiu uma lei publicada pelo Messias aí, né? O novo Messias, para o presidente nosso, Certo. que a partir de agora foi autorizado se fazer audiências a longa distância, entendeu? Isso Sério? aí eu vi lá tá autorizado, é lei federal agora, lei nova que saiu. Então você pode usar o Zoom, o Teams, o
Agora, se você for processado em Rondônia, você não precisa sair daqui para ir lá. Você pode assistir a audiência aqui, marcar, informar a hora. Um grande avanço, né? Mas isso aí... Pode ser perigoso, né, também, né? A lei não fala exatamente de mediação, né? Mas, assim, o que isso favorece? Porque tem um capítulo dela lá que fala de antecedência do julgamento, né? Então, isso demonstra que os advogados agora podem se posicionar e, antes de haver o julgamento, ter um bate-papo, uma conversa, porque o que acontecia? Aí eu vi o cara discutindo sobre isso. Antigamente, o cara era processado em São Paulo, estava em Minas, ele não tinha acesso, ele tinha que esperar o momento de chegar lá no tribunal para poder ver ou até discutir presencialmente com o juiz. Agora, com esse caput lá, você tem possibilidade de informar o tribunal que o juiz vai fazer uma interação com... O juiz não, o advogado vai fazer uma interação com outro advogado, e isso aí favorece, talvez, até anular a audiência, porque às vezes o advogado entra em contato com o outro e fala: ó, amigo, não dá, cara. Você fez isso, nós temos provas assim, assim, vamos conversar, o que você acha? Isso aí é o tipo de... Dá para negociar, né? Dá para negociar e favorece e diminui o que você perguntou por último. O que isso aí favorece? Né? Favorece um número grande de audiências desnecessárias. O judiciário não tem profissionais suficientes. Eu postei no grupo aí a matéria lá do núcleo que estava falando da faculdade. Ah, beleza. Obrigado, Carlos. Continue aí, Luizão. Então, isso aí é legal, é uma inovação, né, no judiciário, porque vai possibilitar a conciliação e a pessoa não vai precisar mais se deslocar se ela estiver longe. Correto, beleza. Né? Então é um tema atual, como a gente está vendo, né, gente? Então, continuando aqui, obrigado aí, Luiz. Continuando aqui no texto, vamos ler aqui um pouquinho agora. Deixa eu colocar. Tá? Então, não se deve esquecer, né, ainda que mais do que se ocupar com a decisão acerca de conflitos pela via judicial, as formas alternativas de abordagem de conflito promovem possibilidade de sua efetiva solução, já que se dá por meio de participação ativa das partes. Então, a diferença, né, para o julgamento tradicional, quando você faz uma mediação, uma negociação, é que quem decide é o juiz, né? E o que o juiz decidir está decidido, né? E muitas vezes alguma das partes não gosta muito, né, do que acontece. Então, a negociação, o que ela permite? Né, que tenha uma participação das partes na resolução desse conflito. Tá? É isso aqui que é interessante. Tá bom? Tem algum comentário? Então, vai citando aqui. Fale aí, então. Beleza. A conciliação, ela pode acontecer a qualquer momento da fase processual, né? O comum seria, antes de formalizar o processo, já existir uma conciliação. Certo, hoje, correto. A maioria das comarcas tem um juiz conciliador, que é um servidor do judiciário nomeado pelo tribunal, e o próprio juiz de ofício ele pode nomear uma pessoa para fazer as mediações. Esse juiz mediador, ele só, no caso do servidor, ele só não tem o poder de sentenciar, mas ele vai ouvir as partes, né, e até opinar, sugerindo um acordo. Os escritórios de advocacia hoje não são comuns, mas daqui a 5, 6 anos vai ser comum existir juiz arbitral dentro dos escritórios de advocacia, né? Porque isso aí vai fazer parte da consultoria jurídica. O próprio advogado ele vai negociar entre as duas partes. Hoje eu não posso advogar para duas partes ao mesmo tempo, mas se eu estou numa conciliação, se eu estou prestando uma consultoria jurídica, eu posso entrar em contato com as duas partes e formalizar.
Então, os núcleos de conciliação, tanto seja no judiciário, como o PROCON, como a associação da sociedade civil, então tudo isso aí é legal. A conciliação, até um cidadão comum, ele pode reunir as duas partes e fazer um acordo, né? E aí registrar em cartório, para ficar sendo válido. Exatamente, que é uma das modalidades aqui de negociação que a gente vai ver. Beleza? Beleza, obrigado, Carlos, pela contribuição. Tá? Então, continuando aqui, né, gente, então a gente já percebe aqui que essa disciplina que eu estou ministrando para vocês, a psicologia jurídica, né, hoje, para vocês, ela é imprescindível, né, porque ela vai fornecer a vocês aí, né, uma vivência, né, um conhecimento a mais para vocês procurarem ajudar as pessoas a resolver. Até porque, como eu estava conversando também com o pessoal da manhã, às vezes o advogado, né, não estou dizendo que vão ser vocês, mas tem advogado que também quer jogar tudo para a justiça, né? E aí passa vários tempos, né? A pessoa demora para sair a decisão dela, muitas vezes a pessoa tem que desembolsar hoje em dia dinheiro, né, para bancar a investigação, o julgamento, desculpa. Né? E aí, se você fizer, né, apenas uma negociação, você evitaria, né, de fazer tudo isso aí, né, de correr todos esses procedimentos. Tá? Então, o Mauro Capelletti aqui, né, na sua clássica obra Acesso à Justiça, aponta 3 importantes caminhos para esse acesso. A garantia da assistência judiciária gratuita para os hipossuficientes, a efetiva proteção dos interesses difusos e coletivos, tais como os direitos do consumidor e a proteção do meio ambiente, e a prevenção e solução de processos pendentes. Tá? Então, aqui, essa psicologia jurídica da negociação ela é importante porque já tem, às vezes, leis que já trabalham essa questão sem entrar na justiça. Por exemplo, os direitos do consumidor. Né? Às vezes, você sabendo o seu direito do consumidor, você não precisa botar na justiça, é só você falar, olha, isso aqui está no direito do consumidor, vocês estão errados, né? E aí a pessoa volta atrás não, e reconhece, não, realmente, né, e tal. Né? Então, é nesse sentido. Já existem algumas leis aí e direitos que a pessoa às vezes não sabe e o advogado pode orientar. E não precisa colocar na justiça, né? Basta de cobrar, sei lá, uma consulta ou algo desse tipo, né? Então, importa salientar aqui, para complementar, que cada conflito tem sua especificidade, né? Cada situação que vocês vão atender, né, vai ser uma maneira de agir. E aí, essas especificidades, né, tanto no lide do âmbito civil, quanto do penal administrativo, né, vai dar a possibilidade dessas partes participarem do destino que será dado aos seus conflitos. Mesmo que o resultado da mediação da conciliação tenha de ser homologado pelo Poder Jurídico. Tá? Então, a importância é essa aí, da participação das partes. Algum comentário mais? Então, vamos seguir o barco aqui. Tá? Então, na atualidade, continuando aqui a leitura, muito se vem discutido, principalmente no âmbito doutrinário, acerca da justiça restaurativa. Então, quem quiser pesquisar e aprofundar, né, porque esse livro aqui, ele é bom, né, só que ele só deu uma introdução, né, o capítulo é até curtinho, tá? Mas quem quiser se aprofundar tem que pesquisar sobre justiça restaurativa, que é isso que a gente está falando hoje. Essa justiça restaurativa ela vai incluir lides penais no âmbito das possibilidades de mediação. Essa justiça configura um meio alternativo adequado à solução de conflitos penais em uma sociedade caracterizada pelo temor, como o Brasil, diante da fragilidade e ineficiência do sistema estatal punitivo. Então, hoje em dia, a gente sabe que quando você coloca um processo na justiça, as pessoas às vezes têm medo de colocar, né? Porque não tem garantia que você vai ganhar. E muitas vezes, se você não ganhar, você tem que bancar o processo todo. Então, isso faz muitas vezes que as pessoas escapem da justiça. Vocês concordam com isso? Como está colocando aqui no texto? Tá? Então, através dessa justiça restaurativa, gente, essa participação ativa
nesse processo de retribuição e reintegração e ressocialização do infrator, haja visto ocorrer uma transposição de parte dos poderes provenientes do Estado, do jus puniendi, para aqueles envolvidos no litígio penal. Assim sendo, as partes interessadas subsidiadas pela comunidade podem transigir sobre as causas e consequências do litígio, envolvendo todos os interessados em um processo dialético em prol da própria restauração social. Tá? Então, o objetivo final é a restauração da paz, né, da justiça. Né? Então, deve envolver esses interessados aí. Aí vem aqui a lei, olha, as formas alternativas de solução de conflito podem, assim, ser tidas como quarto caminho de acesso à justiça. Conforme dito acima, o princípio da inafastabilidade da apreciação pelo Poder Judiciário. Artigo 5º da 35ª da Constituição de 88. Não é afastado. O fim que ele almeja é que ganha maiores possibilidades de ser alcançado. Tá? Então, aqui, seguindo esse princípio da inafastabilidade, o Conselho Nacional de Justiça cria meios que tornem eficientes a ação do Poder Judiciário, por meio dessa resolução número 125 de 2010, que criou a política judiciária de tratamento de conflitos. Então, para quem quer aprofundar, tem que ler essa resolução aqui, tá? Porque é ela que trata dessa justiça restaurativa. Tá? Então, como vocês veem, é algo bem recente, né? 2010. Tá? Então, anotem aí a resolução, para vocês se aprofundarem depois. Tá? Então, continuando aqui. Então, essa aí já está respondendo a primeira questão aí que eu passei no estudo para vocês. E em 2016, o Conselho Nacional da Justiça ele criou o cadastro de mediadores e mediação digital, olha lá, no sentido de adequar a resolução número 125 às novas leis que consolidam o tema do país, como a lei da mediação, lei número 13.140 de 2015 e o Código do Processo Civil de 2015, tá? Que é a lei 13.105. Então, vocês podem também anotar aqui que é outra lei, para quem quiser aprofundar, né? O que essas leis prevêem, né? Elas prevêem expressamente os métodos consensuais para a solução de conflitos, o que implicou um grande avanço na luta pela instauração definitiva desses métodos. O antigo CPC de 73 não tratava do assunto. Tá? Então, isso é um avanço, essa lei de mediação aí, né? Pelo que o livro está falando. E aí, quais são os métodos, gente, de negociação de conflito aí, né, que a gente tem? Alguém poderia comentar um pouco sobre esses métodos, o que achou durante a leitura, por favor? Tenho alta composição, conciliação, mediação e arbitragem. Uhum. Alta composição é a maneira entre as partes, né? O modo que as próprias partes, né, sem o auxílio de um terceiro imparcial, elas ajustam. Ou seja, é quando você está, vamos supor, separando, você mesmo com a outra pessoa chega e se acerta. Não precisa de um advogado para poder. Correto. A conciliação, elas buscam a terceira parte, que seria um advogado, né? A mediação é semelhante à conciliação, porém, a terceira parte, né, ela não interfere, porque na conciliação o advogado fala, é melhor vocês fazerem assim, porque se não fizer assim, vai para o litigioso, vocês vão ter isso, vai ter esse problema, vai ter tal custo, tal. Já na mediação, a terceira parte, que é o advogado, ele não influi, né? Tem que ser imparcial. E a
a arbitragem, as partes estabelecem um conflito, né, que será decidido de forma impositiva por um terceiro, né? Então, no caso, seria o tribunal mesmo, né? Quando vai para as vias de fato mesmo, né? Certo. Então, aí você tem alguém que vai arbitrar pelas provas que são apresentadas, né? Então, a pessoa fez tal coisa, provou? Não, essa aqui tem prova, então, né? Então vai ser também mediante as questões da lei, né? E vai elaborar, a partir disso, uma cláusula compromissória, né, também, né, que vai valer na lei, né? Perante a lei ela vale, tá? Então tem algumas, é isso aí que o Luiz falou, né, generalizando, né, e aí nós temos aqui, rapidamente, né, já está fechando aqui, os métodos, né? O julgamento é o tradicional, né, que as partes vão estar sujeitas à decisão do juiz, né, que é responsável pelos resultados. Tá? E aqui como coloca, o certo ou errado, o justo ou injusto, não pertence às partes, mas fica a critério do julgador. Tá? Então, muitas vezes as pessoas elas vão para a lei, né, mas o resultado não sai muito favorável para elas. Né? Então, é isso que é interessante, né, desses outros métodos, né, fora esse tradicional aqui do julgamento, que eles permitem, né, que haja uma participação das partes, né, para que tenha uma restauração, né, do convívio e da paz social, né, vamos falar assim, né. Então, o primeiro que ele coloca é a arbitragem, né, que foi como o Luiz falou, né, vem uma pessoa, um perito aí, né, que seria o terceiro, o árbitro, né, que seria a terceira parte, e ele vai ajudar as pessoas a resolver esse conflito, né, e vai gerar disso uma cláusula compromissória, né, que tem valor, né, na justiça. Né. E a negociação, outra coisa assim que faltou o Luiz falar, né, que a negociação ela está presente nas diversas fases. A negociação ela está presente na conciliação, na mediação e na arbitragem, né, porque você pode arbitrar e dentro da arbitragem tentar negociar, né, algo mais justo para uma parte, né, ou para ambas as partes. Tá? Então, isso que é interessante, né, que a negociação ela está presente sempre. Né? Então, vocês têm que desenvolver essa habilidade aí, né, de negociar, disputar, né, de conversar e etc. Né? É um negócio que é um pouco chato, né? Vem da psicologia isso, né? Que esse aprendizado do diálogo, né? Mas a gente tem que aprender, gente, também, porque as pessoas hoje em dia elas não estão mais dialogando, não estão mais conversando, elas estão partindo tudo para a briga hoje, né? Não, tudo vai meter na justiça, né? Então a gente tem que resgatar esse diálogo aí, né? E a conciliação, como o Luiz falou, também é um método cooperativo aí, tá? Onde há um interesse em buscar identificar razões ocultas que levaram ao conflito, né? Então, como exemplo, ele cita aqui um acidente que gerou somente os danos materiais. O que interessa nesse caso é identificar quem vai pagar os danos causados e como o pagamento será feito, né? Por exemplo, né, batida de carro, né? É um tipo de conciliação que tem que ser feito, né? Porque tem que ver quem causou dano em quem estava errado, e etc. E muitas vezes as pessoas não querem chamar a justiça, né? Elas preferem conciliar ali mesmo, né? E o último aqui é a mediação, para a gente fechar aqui esse capítulo curtinho hoje, né? Porque afinal de contas amanhã é feriado, né? Precisamos respirar um pouco. Né? Vai ter um mediador aqui, né? Só que ele não vai influenciar diretamente, né? na resolução do conflito, né? Ele tem que ser neutro aqui, como o Luiz falou. O mediador não decide, não sugere soluções, mas trabalha para que os mediandos as encontrem e com elas se comprometam. Tá? Então, esses aqui são os métodos de negociação, né, e a importância dessa negociação aí para o judiciário. Tá? E aí respondeu já 2 perguntas aqui. Tá? 3 perguntas, aliás, né? As outras perguntas vocês vão ter que fazer uma pesquisa na internet, né?
sobre a psicologia jurídica na atualidade, né, qual método de solução de conflitos é mais utilizado hoje em dia, e escrever uns 2 parágrafos aqui explicando, na sua opinião, a importância dos métodos de solução de conflito após a leitura desse texto. Então, essa é a atividade de hoje, né, gente? Vocês têm alguma dúvida aí? Ou querem, né, discutir um pouco mais, ou falar as impressões de vocês? Nós temos mais aqui uns 5 minutinhos para a gente acabar hoje. Fique à vontade aí. Ninguém fala nada. O pessoal tá ficando Nada a cada declarar vez, no momento. o pessoal tá ficando cada vez menos interativo nessas lives, Luiz. Tá todo mundo. Só ouvindo, Tá professor. todo mundo cansado, né? Eu sei, gente. Ouvindo a gente aprende mais. Eu acho assim que o aprendizado ao vivo é insubstituível também. Eu tenho muitas considerações, mas não vou falar não, porque eu falo muito aí. Pode falar, Luiz. Temos tempo. Fale por todos nós. Fala aí, fica à vontade aí pra gente fechar nosso tempo. Nós estamos precisando de muita mediação, professor. O negócio o pessoal está muito desregulado, entendeu? Tem muita gente fazendo muita besteira. E assim, de uma forma ou de outra, a gente está falando de psicologia jurídica, né? Mas tudo que está acontecendo aí vai ocasionar consequências que vai gerar psicologia jurídica no futuro, né? Então, muita decisão errada, que eu acho, por exemplo, nós estamos na era da informática, né? Hoje em dia o cara gera um QR Code, o QR Code vale dinheiro, entendeu? A maquininha hoje de cartão, ela já lê QR Code, entendeu? Você vai no supermercado só com o QR Code, você vai lá e compra. Aí o governo solta R$600, fica aquele monte de gente na rua, ali, um passando doença para o outro, um desespero total, entendeu? Vou te falar que esse dinheiro do governo aí, com muito respeito, ele tá ajudando a proliferar a doença, tá cheio de gente na rua, o povo tá tudo desesperado. Isso que a minha Então, esposa eu não tô falou. falando, a gente passei na caixa, a fila. Dinheiro. Mas tem Que como, dê- mas que tem como desse- fazer esse que processo todinho aí sem É. caixa. que desse R$1.000, entendeu? Não 600, mas assim, eu penso assim, sabe? É muita decisão tomada errada e aí a pessoa que tá lá na fila, Corre risco. eu não tô falando mal dela, porque ela lá, ela tá precisando. desesperada. Ela tá Ela precisando. não tem dinheiro, às vezes ela tá até passando fome, entendeu? Então ela sai desesperada, senão ela morre dentro de casa também. A minha crítica é decisão errada dos governantes, entendeu? Você percebe que eu estava vendo aqui na CNN dos Estados Unidos, diferente desses infectologistas da Globo aí, né? O cara falou um negócio que eu fiquei pensando, falei, puta. Olha, ele falou assim, que quando você pega o coronavírus, quando ele manifesta no seu organismo, né, a primeira vez, isso quer dizer que você pegou ele, você não pegou ele ontem ou antes de ontem, você pegou ele há 5 dias atrás, no mínimo, quando ele Porque manifestou o vírus tem um ciclo. Quando ele manifestou no seu corpo, já está há 5 dias, você tem mais um período de latência de 7 dias, então você pode botar aí de 10 a 12 dias, né? E aí, quando começa a confusão no seu organismo mesmo, é com 2 semanas e meia, mais ou menos. Ou seja, a conta que você tem que fazer é que há 15 dias atrás, no mínimo, tinha alguém passando o vírus. E que você demorou, no mínimo, de 7 a 8 dias para poder descobrir. Por isso que ela se torna comunitária. Então, por exemplo, você tem 133 casos hoje, 110 em análise.
você tem mais de 100 pessoas internadas que estão esperando a confirmação. Então, semana que vem tu já tem Mais mais uma de 200 carrada. casos. É. Então, Tá acabando assim, aqui. e aí Resuma. você percebe que a política pública é só máscara, lavar a mão e vai para a lotérica e para a caixa pegar dinheiro, entendeu? E enche a Complicado, rua né? de gente e vamos passar o vírus. Complicado. Eu acho que o governo tinha que dar era ajudar, tipo, dar mostrar como é que funciona o aplicativo e tudo, porque sinceramente tem muita gente que não sabe como é que mexe naquilo ali. Beleza, então, gente. Então, tá terminando aqui. Valeu aí, gente, pela participação, tá? Espero